turminha, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje para mais uma aula de ciências. Isso mesmo, sou a professora Marilane Moraes e quero te convidar a vir junto comigo nessa aventura do aprendizado. Em aulas anteriores, estávamos estudando sobre a nossa saúde auditiva e vários cuidados que nós devemos ter para não prejudicar a nossa audição. Lembram disso? E na aula de hoje, nós vamos falar sobre a nossa saúde visual. Isso mesmo, mas o que será que significa isso? O que será a nossa saúde visual? Bom, quero que você observe aí na telinha. Observem essa imagem. Quanta informação nós temos aí, não é mesmo? Vemos a presença de várias placas informativas, várias cores, uma presença de luzes, né? Diversas e variadas. Olhem só. Será que é possível localizar uma determinada placa nessa rua? Se eu pedisse para vocês, turma, vou colocar vocês aqui, eu quero que vocês identifiquem a placa X para mim. Será que vocês conseguiriam localizar essa placa com facilidade? Ou ainda, será que conseguiriam pelo menos encontrá-la? Muito bem, vamos ver a próxima perguntinha que temos. Para que servem as placas de sinalização? Vocês já precisaram procurar alguma informação em placas assim? O excesso de informações e placas presentes no caminho pode dificultar o encontro da informação desejada? E aí, turminha, sim ou não e por quê? Vejam bem, nós estamos falando aqui na nossa aula, nesse momento, sobre poluição visual. Isso mesmo, aquela imagem que vocês acabaram de ver aí na telinha era um exemplo de poluição visual. Mas o que quer dizer poluição visual? Vocês já tinham antes dessa aula ouvido falar nesse termo? E aí, sim ou não? E será que a sua compreensão sobre esse assunto está correta? Vamos aprender juntos então? Olhem só. Poluição visual. A poluição visual pode ser causada pelo excesso de estímulos visuais presentes em um ambiente, geralmente causada pelo homem, como anúncios, cartazes publicitários, outdoors, pichações. A exposição prolongada a esse tipo de poluição pode causar desconforto visual e estresse. Além disso, pode distrair motoristas, causando acidentes. Olha só, turma, eu quero falar alguns pontos aqui com vocês. Primeiro, vocês perceberam que nós acabamos de ler ali juntos que esse tipo de poluição pode causar desconforto à nossa visão e também um estresse? Isso mesmo. Então, o que é que nós temos que pensar? As cidades, elas vão crescendo, elas vão evoluindo e não é que seja errado fazer o uso de cartazes, não é errado colocar anúncios e cartazes publicitários, não há nenhum problema em existir outdoors, placas, não há problema nisso. O problema está no excesso. Tudo bem? E falando sobre excesso, vocês viram que a presença de muitas informações, como aquela imagem que nós vimos lá no início da nossa aula, poderia até causar acidentes aos motoristas. Vocês percebem, nós já tivemos aqui uma aula sobre campanhas, né? E eu trouxe para vocês um exemplo, né, das campanhas do Detran. Então, as campanhas de trânsito, se você parar para prestar atenção, elas são bem sucintas. E se vocês observarem, em todos os percursos que nós temos em nossa cidade, existem várias placas de trânsito. E por que essas placas, elas aparecem ali sem grandes textos, sem muitas luzes? Por que elas são sucintas e diretas? Todo motorista, quando ele vai tirar a sua habilitação, ele passa por um curso e ele estuda e aprende sobre o significado daquelas placas. E elas existem de forma sucinta, como nós percebemos ali, justamente para que o motorista não perca tanto tempo procurando entender, procurando ler, procurando achar e localizar uma informação e com isso perca a sua atenção para o que deveria estar, que era no seu transitar, na sua locomoção. E assim ele não evita, né? Evita-se os acidentes porque ele consegue olhar uma placa e identificar facilmente se é proibido virar, se é proibido estacionar, se tem que parar, se é a via de mão única, entre outros. Então vamos continuar. Observem aí essa imagem novamente. Agora nós conseguimos perceber aqui várias identificações de situações aqui
publicitárias, mas vocês conseguem perceber como é diferente essas informações? Olha a quantidade de luz que nós percebemos aí nessa cidade. Nós conseguimos entender que essa foto ela foi tirada no período noturno. E olha a quantidade de luzes que nós temos. São muitas placas, identificação de lojas, de shoppings, propagandas, entre outros. A poluição visual é um tipo de poluição moderna, encontrado nos grandes centros urbanos, uma vez que designa o excesso de informações contidas em placas, postes, outdoors, banners, cartazes, tags, carros e outros veículos de anúncios. Além da degradação urbana, fruto das pichações, excesso de fios de eletricidade e acúmulo de resíduos. Olha só, turminha, quantas coisas podem prejudicar a nossa visão, não é mesmo? Com o uso constante de smartphones, computadores e tablets, os olhos permanecem focados na mesma distância durante longos períodos de tempo, o que acaba causando síndrome do olho seco, fadiga ocular e dores de cabeça. Os cuidados diários com os olhos são essenciais para proteger a visão, pois favorecem não só a sua proteção, como também o relaxamento e hidratação dos olhos, diminuindo até mesmo o risco de ter que vir a usar óculos. Então, turminha, nós estamos vendo aqui que nós podemos, ter uma prevenção com os nossos olhos para a nossa saúde visual. Mas deixa eu te perguntar, você saberia aí me dizer quais poderiam ser os cuidados que eu e você podemos executar e ter para mantermos uma boa saúde visual? E aí? Cuidar da nossa saúde visual é muito importante, isso mesmo, porque esse cuidado, essa prevenção evitará problemas gravíssimos. Tudo bem, turminha? Então vamos conversar um pouquinho mais a respeito disso? Cuidados que devemos ter com a nossa saúde visual. Não dormir com maquiagem. A higiene dos olhos é muito importante para a saúde ocular, sendo importante manter os olhos limpos, especialmente no final do dia ou antes de ir dormir, pois caso contrário, podem entrar partículas de cosméticos nos olhos que podem provocar irritações. Não usar colírios sem orientação médica. Os colírios são classificados como remédios e, por isso, não devem ser usados sem acompanhamento médico, pois, tal como qualquer outro remédio, esses também possuem indicações específicas e contraindicações. Então, muito bem, se você perceber por conta de um mau uso da sua visão, um ressecamento, ter um aspecto ali, ter a sensação que o seu olho está seco, está com pouca presença, de água e de hidratação, você não deve sair por aí se medicando, se automedicando. Ah, professora, mas era só um colírio. Mas um colírio também é remédio. E existem colírios que podem ajudar você a melhorar o que você está sentindo, porém, dependendo do grau de irritação que você tenha tido no seu olho, dependendo do colírio que você opta por usar, vai ter um efeito reverso. Tudo bem? Então, por isso que é muito importante, assim como para tantos outros medicamentos, nós procuramos o profissional da saúde, na nossa saúde de visão também não é diferente, nós precisamos procurar esse profissional. E deixa eu te perguntar, você sabe me dizer qual é o nome do médico que cuida da nossa visão? Muito bem, se não sabe, não se preocupe, porque na aula de hoje você vai aprender, tudo bem? Vamos continuar então. Realizar consultas periódicas. As consultas periódicas ao oftalmologista, olha só, aqui está o médico responsável pela nossa visão, tudo bem? Que estuda e que trata da nossa visão. São muito importantes para garantir a saúde dos olhos, sendo especialmente importantes para detectar com antecedência doenças como
catarata e glaucoma. Então, é muito importante nós estarmos indo ao oftalmologista. Por quê? Tendo uma consulta frequente, tendo essa assiduidade às consultas periódicas, nós conseguimos evitar alguns problemas que podem surgir com o passar do tempo, com o passar da idade e até mesmo pela exposição que nós damos aos nossos olhos diariamente. Lembrando então alguns pontos que nós já vimos. É importante fazer a limpeza dos nossos olhos e para as meninas não dormir com maquiagem. Mas eu quero aqui chamar a tua atenção. Muitas vezes a gente só fala de maquiagem para as meninas, mas quantas vezes alguns de vocês aí de casa brincam, fazem alguma brincadeira e que se sujam e pegam ali a mão, tá com poeira, levam a mão direto para o olho e coça o olho e quando vai dormir não tem essa atenção de lavar, de higienizar bem o seu rosto. Eu quero chamar a tua atenção para isso porque, assim como os resíduos de maquiagem podem entrar no olho das meninas e causar algum dano, a poeira também, a sujeira de qualquer espécie que você possa ter levado até o seu rosto, também pode penetrar no seu olho e fazer com que você tenha alguns danos. Então, para isso, esteja sempre mantendo a boa higiene, tudo bem? Também lembrar a vocês para não estarem fazendo uso de colírios sem uma prescrição médica. Lembrando que, se você precisa de uma consulta, o médico, para sua visão indicado, que você busque ir até a uma consulta periódica com um oftalmologista. Tudo bem, turminha? Próximo ponto. Olha só, turminha, vamos ver aqui o nosso próximo ponto de cuidados que nós devemos ter com a nossa saúde visual. Olhem só, não usar óculos de grau de outra pessoa. Olhem aqui para mim, turma. E aí, quero perguntar para vocês aí de casa. Tem algum adulto, tem algum familiar seu que faz uso de óculos de grau? Se sim, você já colocou esse óculos, sim ou não? Você já experimentou esse óculos? Acredito que a maioria já deve ter feito isso, porque vocês têm aí uma curiosidade constante, não é mesmo? Quando vem algo novo de entender, de saber para que serve, o que é. Mas percebam, gente, essa pequena atitude, esse simples gesto pode ser muito prejudicial à sua saúde, tá bom? E nós vamos conversar um pouquinho, olha só na sua telinha. Os óculos de grau são um utensílio individual, que não deve ser emprestado ou transmitido para outras pessoas, pois cada pessoa necessita da sua própria graduação, o que deve ser prescrita por um oftalmologista. Então, turminha, como nós vemos, existem vários tipos de óculos, cada um com o seu grau. Então, não é bom que estejamos fazendo uso daquilo que não foi prescrito para cada um de nós. Cuide da sua saúde visual, tudo bem? A nossa aula está chegando ao fim, então se lembre de todos esses pontos que nós estudamos na aula de hoje e continue estudando, acessando a essa e outras aulas na nossa plataforma Eduque. Tchau, tchau e até mais!